presidente, senhoras e senhores deputados, do expediente final, presidido pelo jovem deputado Flávio Serafini, eu também quero aqui trazer um pouco das minhas reflexões ao plenário sobre esse processo eleitoral que se encerrou no último domingo. Primeiro, falar aos colegas que não tenho, presidente, nenhum tipo de arrependimento de ter participado dessa chapa e tendo aceito o convite do ex-prefeito Eduardo Paes, que me foi feito no último dia 4 de agosto, às vésperas da apresentação das chapas às eleições, ainda no primeiro turno. Eu não tenho dúvidas, deputado Eliomar Coelho, que a derrota entristece a todos, mas não tenho dúvida que perdeu o Estado do Rio de Janeiro, deixar a ter, nesse momento de grandes desafios, nesse momento que todos nós desta casa sabemos a realidade que vive o nosso Estado, através dos últimos governos. Eu não tenho dúvidas em aqui considerar que o Estado, a população, perdeu uma grande oportunidade de eleger um quadro político dos mais preparados no Estado do Rio de Janeiro para nos governar. O Eduardo, ao longo da campanha, pagou um preço alto pelas suas companhias no passado. E companhias aqui que eu, deputado Luiz Paulo, deputada Lucinha, os outros ainda não estavam aqui na casa, os outros que estão em plenário, aqui combatemos, aqui denunciamos. Marcelo Freixo, chegando agora, aqui representamos no Ministério Público, representamos no Tribunal de Contas do Estado. Alguns parlamentares até entraram com ações diretamente no Poder Judiciário. Éramos poucos aqui em plenário combatendo aquele governo que tinha muita força no Rio de Janeiro. Éramos poucos. Éramos talvez, Luiz Paulo, 7 ou 8 parlamentares. Na melhor das hipóteses, determinada matéria, 10 parlamentares. Mas diria que na trincheira permanente éramos aqui 6 ou 7 parlamentares. Fomos derrotados aqui em todas as votações. Em todas as votações. A sociedade comprou aquele projeto. Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, presidiu a segunda maior cidade do país, sediou os 2 maiores eventos do planeta. Eduardo Paes não tem, deputado Eliomar, independente da divergência que possam ter com ele, presidente, não tem foro especial nos últimos 2 anos, está sendo investigado pelo juiz de primeira instância, Bretas, sacudido de cabeça para baixo, sem uma denúncia do Ministério Público, sem uma representação concreta, a não ser de 10 delações uma. Ex-presidente da República está preso, ex-governador do Estado está preso, o ex-presidente do COB está preso, o Eduardo está solto. E há 2 anos sendo rigorosamente investigado. Então eu topei aquela missão, porque entendia que o Eduardo era dos quadros que se apresentava, com todo respeito aos demais, o melhor para assumir o governo do Rio nesse momento que vivemos. Não me arrependo. Claro, sentirei a falta aqui de queridos companheiros, mas fui a boa luta, a decisão da população é soberana, rigorosamente soberana, a derrota entristece, não conseguimos convencer a maioria da população do nosso projeto, uma onda na política nacional que impactou muitos estados da federação, dentre eles o Rio de Janeiro, uma onda que em um primeiro turno levou pessoas a fazerem escolhas que nem conheciam. Confesso, deputado Valdec, que eu já vi alguém votar para vereador porque um conhecido pediu, até para deputado, mas não me lembro de uma eleição majoritária, seja de prefeito
de governador ou de presidente da República, as pessoas votarem em algo que não conheciam. Confesso a Vossa Excelência que não me lembro. Essa quadra da eleição de 2018 precisa muito ser analisada pelos analistas políticos aí nacionais. Mas a eleição ganha-se e perde-se. A sociedade fluminense teve no segundo turno o momento de comparar os projetos, analisar as propostas colocadas, e o adversário, o deputado Jair Bittencourt, saiu vitorioso. Então, nos cabe agora acatar a decisão soberana da população e torcer. Confesso a Vossas Excelências, deputado Osório, que foi um companheiro incansável nessa campanha, junto com vários outros. Deputado Luiz Paulo no segundo turno, deputada Lucinha no primeiro e no segundo turno. Cabe agora nós torcermos para que esse projeto escolhido pela sociedade dê resultado, consiga recuperar o Rio de Janeiro, projeto escolhido consiga cumprir, e aí vai um pouco na direção do pronunciamento do deputado Luiz Paulo, consiga cumprir aquilo que foi apresentado à sociedade, a agenda, deputado Waldeck, que foi apresentada à sociedade. E aí cabe a nossa trincheira de oposição aqui cobrar os compromissos que levaram a sociedade a escolher o vitorioso. Mas eu queria, ao encerrar esse meu pronunciamento, minhas reflexões, frisar mais uma vez: não tenho nenhum arrependimento da decisão que tomei de participar dessa chapa com o Eduardo Paes. Continuo convencido que tomei a melhor decisão, um grande desafio. Tivemos um resultado, deputado Waldeck, na nossa cidade de Niterói e na cidade do Rio de Janeiro e na pequena Rio das Flores, mas pelo menos em Niterói, na cidade do Rio de Janeiro, nós mantivemos lá a resistência a um pensamento político. Sinalizamos que são duas cidades que têm uma personalidade muito forte, sabem bem o que querem para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Então, ainda bem que saímos com as nossas duas cidades, a cidade do Eduardo e a minha, com uma vitória nas urnas do segundo turno. Mas eu quero parabenizar aos vencedores, quero parabenizar ao Eduardo pela boa luta que cumpriu. É uma etapa que ele cumpre na vida dele, mas seguramente o Eduardo estará em novos cenários no futuro, nesse estado do Rio de Janeiro, porque é um quadro preparado, é um quadro à disposição da política do Rio de Janeiro e um quadro com muita disposição de servir. Então eu agradeço aqui os parlamentares que ajudaram o Eduardo, que nos ajudaram, e que os eleitos tenham aí a luz necessária para que possam ajudar o Rio de Janeiro a sair desse cenário dramático que vive. Muito obrigado, um abraço a vocês.